7h14, falando em Assembleia Legislativa, hoje retornam então as sessões plenárias com a votação dos projetos, mas também com a pauta esvaziada. Na segunda sessão ordinária do ano, a primeira foi na segunda passada, quando teve aí a posse da nova mesa executiva, os deputados devem votar poucos projetos e não devem aí ter temas de muita discussão. Entre as propostas que constam na ordem do dia estão aí um projeto do executivo que determina a responsabilidade para o transporte coletivo intermunicipal e um projeto de lei que institui a campanha de conscientização sobre as hepatites virais. Outros projetos previstos para a sessão de hoje são relacionados a títulos de cidadão honorário ou de utilidade pública. Mas apesar de poucos projetos nos bastidores, a semana deve ser decisiva na Assembleia Legislativa e é isso que nós sempre trazemos aqui no jornal, os bastidores onde realmente o clima fica mais quente. Principalmente por conta da indicação das lideranças dos partidos e também dos blocos que ainda não foram concluídas. Na semana passada, o bloco PT-PDT já anunciou as deputadas estaduais, a Luciana Rafaim e também a Ana Júlia, para assumirem a liderança e a vice-liderança. E além das lideranças, tem também uma expectativa bem grande para a indicação do Conselho de Ética da Assembleia Legislativa. A pauta fica esvaziada, também tem programação da Assembleia Itinerante passando por Cascavel, pelo show rural, então deve ter uma grande movimentação política aqui no Parque de Exposições. Uma Assembleia Legislativa começando aí o ano de 2025 com pautas relacionadas a cidadão honorário. É praticamente um nome de rua pro vereador numa Câmara de Vereadores, né? Isso é a equivalência aí do tamanho da discussão que nunca acontece nesse tipo de assunto dentro da Casa Legislativa Estadual. Mas, como eu disse, nos bastidores tem clima mais animado. Estamos falando das lideranças, estamos falando das comissões. Rafaela Moron, há alguns dias a gente já trouxe aqui alguns nomes, aqueles que estavam também já bem desenhados há algum tempo, antes mesmo da posse da mesa diretora, mas ainda tem espaço para poder, e enquanto tem espaço para poder, tem briga. Quem que tá nessa disputa? Pois é, a gente tem algumas definições importantes aí acontecendo essa semana fora do plenário. Inclusive, as definições mais importantes tendem, a partir de agora, a acontecerem nos gabinetes, né, em reuniões paralelas às votações que acontecem de projetos ali da pauta legislativa. Uma das indefinições, nós já adiantamos aqui, é a questão do Conselho de Ética, que é um conselho bastante importante, é aquele por onde passa a avaliação disciplinar ali de um deputado que recebe uma reclamação a respeito do comportamento de outro, se quebrou ou não quebrou o decoro parlamentar, e é uma vitrine basicamente ali. Você pode ter uma condução mais técnica, mais discreta ou mais barulhenta, e a Assembleia tem que entender ali exatamente como é que pretende lidar com isso. O entendimento é de que essa cadeira é do PL, que tem que indicar o seu líder, né? Tudo tende a ser, como nós antecipamos, o deputado Gilson de Souza, e a partir disso vão compreender exatamente o que vai acontecer, porque os quadros do partido têm dúvidas ainda em relação ali aos perfis que possam se enquadrar. Tem gente muito ideológica, tem gente que não seria aceita pelos outros partidos, os perfis que seriam mais moderados, mais adequados, já estão em outras comissões, então podem abrir mão da cadeira. Isso vai acontecer, assim como outras definições ali, né, nos bastidores ao longo dessa semana. É importante falar para nossa audiência que, embora muitas vezes essa questão das lideranças pareça mais um procedimento técnico, né, a escolha de quem vai ser responsável pelo almoxarifado, por um departamento interno, algo nessa linha, não é. É uma divisão de poder muito importante num ano em que você tem uma véspera de eleição sendo desenhada. Então, tem muita gente querendo ocupar esses espaços. Há, sim, a disputa por quem senta na cadeira de liderança, em alguns casos, é protagonismo, né? É a tônica que vai ser conduzida aquela representação dentro da Assembleia, e também quem é que vai alinhar, muitas vezes, né, papéis estratégicos dentro das costuras. Esse é um ano de costuras, é um ano de parcerias, é um ano de olhar para o cenário político, entender onde é possível aliança, como é que você vai fazer uma melhor estratégia para garantir uma maior representação daquela sigla. Então, as costuras tendem a acontecer com muita intensidade já nesse xadrez político desde o começo do ano. As pautas mais espinhosas, elas já foram todas empurradas para a Assembleia Legislativa da metade para o fim do ano passado. Tanto que a perspectiva que você olha hoje de tendência de projetos, a questão mais complexa talvez, seja uma regulamentação ligada à Ilha do Mel. Eu abri aqui a ordem do dia de hoje, tem
quase uns 5 títulos que você coloca ali como a questão de concede o dia do autor independente, título de utilidade pública. Então é uma pauta absolutamente esvaziada e os mecanismos que são buscados lá, inclusive, são para agilizar esse processo, para que eles resolvam quanto antes no plenário qualquer discussão de projeto, perdendo mais tempo nas comissões do que lá a discussão fisicamente mesmo no embate onde estão todos os deputados presentes. Agora, 7 horas. Claro, Carlos, pode prosseguir. A tendência é que seja uma gestão um pouco mais calma do que a gente viu na gestão passada, né? Até porque houve, e aí hoje nós vamos assistir a primeira sessão plenária da Assembleia sob o novo regimento interno da Casa, houve mudanças, né? Então, se ano passado a gente viu um conselho de ética muito atuante, denúncias de lado a lado, o deputado tal quebrou decoro, o outro também, PT, PL, isso se dava porque os deputados iam para a tribuna e descarregavam ali o seu discurso ideológico. O PL batendo no Lula e o pessoal do PT batendo no pessoal do Bolsonaro. E aí essas discussões se acaloravam e chegavam até o Conselho de Ética. Houve mudança no regimento interno e agora essas discussões serão debatidas em sessões deliberativas. Então você vai ter a sessão normal, a plenária, que vai discutir tão somente os projetos da ordem do dia. E aí, em outro horário, tá? Eles estão ainda ajustando isso, haverá essas sessões deliberativas em que aí o deputado... Isso acontece no Congresso Nacional, né? Sessão da Câmara ali, federal, discute-se os projetos que estão na pauta. Quer fugir daquele tema, você quer falar para sua bolha, o PT quer falar para os petistas, o PL quer falar para o bolsonarismo, sessões deliberativas. Então a tendência é que, saindo esses discursos mais ideológicos da sessão plenária, indo para a sessão deliberativa, o Conselho de Ética deve ser menos acionado nessa gestão. Agora 7h22, 7 horas com 22 minutos. Eu quero puxar alguns comentários que estão chegando aqui por parte da nossa audiência. Rafaela, se você tiver mensagem de WhatsApp aí também, já depois sigo contigo também essas pautas. É porque a nossa live está sempre bombando e a opinião dos nossos internautas, de quem nos escuta, é muito importante. Vocês fazem parte dessa bancada, viu? O Francisco Amaral e muita gente comentando a respeito de Alexandre de Moraes, sobre perfis aí nas redes sociais que voltaram a ser desbloqueados, às vésperas de um grande encontro internacional que vai falar justamente sobre liberdade de expressão, se isso seria um timing ali relacionado uma coisa com a outra. Também muita especulação a respeito de viagens do ministro para os Estados Unidos, se algum vento pode bater diferente lá nos Estados Unidos para ele. Também temos o Richard Benetinos perguntando se Lula vem a Cascavel neste ano. A gente reforça que no ano passado, segundo o presidente aqui da Copavel, responsável pelo show rural, todas as autoridades foram convidadas e Lula não veio. Então, esse ano a expectativa até é que isso se repita, já que o presidente da República ficou por muito tempo sem fazer as viagens. Agora vai retomar com a viagem aí, com essa agenda de pautas e agendas no exterior, inclusive, mas tem ainda essa carta na manga para justificar, por exemplo, uma ausência aqui à feira em Cascavel. Como que vocês estão fazendo a leitura aí, meus amigos do estúdio, dessa situação envolvendo Alexandre de Moraes? É um tema bem espinhoso, mas um minutinho rapidinho pra gente falar desse ponto, porque tá repercutindo bastante na nossa live. Carlos, Rafa. Olha, existe aí uma pressão agora muito grande para julgar a questão dessa regulamentação da internet, né, das redes sociais, principalmente porque as empresas, principalmente o Meta, que é dona ali do Facebook, do Instagram, essas empresas meio que fizeram uma liberação geral. Não vão mais fazer aquele filtro, não vão ter aqueles cuidados para evitar fake news. E aí, quando eu digo isso, não é só do lado do bolsonarismo, não. Tem muito do PT também, muita gente do PT também fazendo fake news, infelizmente. Então, há uma pressão muito grande para que o Alexandre de Moraes, o ministro do Supremo Tribunal Federal, ponha isso em pauta para que essas regras sejam claras, até porque nós estamos aí, claro, a eleição de 2026 está longe, mas a gente sabe que essas mudanças não acontecem do dia para a noite. E tem informação hoje, Bia, inclusive, né, de que o ministro Alexandre de Moraes está cobrando a Polícia Federal para que apresente, né, uma perícia sobre a rede social X, inclusive. Já era uma medida determinada por ele lá em setembro do ano passado, como parte de uma investigação aberta no Supremo, né, que envolvia lá o empresário, integrante do governo Trump, Elon Musk.
e, portanto, está também diante desse barulho todo que acontece em redes sociais, com uma série de teorias e especulações, colocando ali a cobrança em cima da Polícia Federal como uma medida de acompanhamento em relação a essa investigação envolvendo a rede social e o dono dessa rede social. Agora, 7 horas e 25 minutos.